Antes de começar o nosso vídeo, eu queria dizer que há 2 anos atrás eu queria mudar o meu delivery. Então eu acabei fazendo um pequeno curso de pizzaria delivery em casa, tá bom? Que foi onde eu aprendi essa massa muito básica de pizza para trabalhar. Porém, eu vi que não ia ser um ramo que eu iria gostar, então eu acabei desistindo e continuei aí com o meu delivery mesmo, que eu tenho hoje em dia de pastel, panqueca, etc. Beleza? Mas tudo que eu aprendi no curso eu vou mostrar. Então bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então bora para mais um vídeo, né? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma massa básica para pizza, tá? Para quem quer abrir um delivery aí de pizza em casa, ok? Essa é uma massa de longa fermentação e bora começar então. Talvez me perguntem aí depois qual farinha é melhor para ser usada. Gente, para esse tipo de massa, né, de pizza tem que ser usada farinha forte, tá? A tipo 00. Ou então essas farinhas específicas aí para pizza, tá? Essas farinhas, ela tem o glúten mais forte e elástico, tá? Que faz com que a massa aí fique mais fácil de abrir e dê uma qualidade melhor aí para sua pizza. Então vamos dar sequência aí. Temos 25 gramas de sal, 6 gramas de açúcar, tá? O açúcar serve aí para dar uma dourada na massa. 4 gramas de fermento seco, 30 gramas de óleo. Aqui eu tô usando óleo de girassol, né? Mas geralmente se é usado o azeite, mas o azeite é extremamente caro, né, gente? Então não dá para usar o azeite quando se fala de venda, infelizmente, né? E pode ser o óleo normal também de soja, tá? Não tem problema nenhum, ok? Vai ter muita gente aí que talvez venha nos comentários falar: ah, você estragou a massa de pizza, a verdadeira pizza não é com óleo. Eu sei, todo mundo sabe, a maioria dos pizzaiolos sabem, gente. Só que não dá pra trabalhar com azeite, infelizmente, ok? Aqui, pessoal, uma dica importante: se a sua cidade estiver muito quente, você pode usar água gelada, tá? Agora, se a sua cidade estiver fria, pode usar água em temperatura ambiente mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Aqui são 600 gramas de água, tá? A minha tá em temperatura ambiente, porque minha cidade aqui tá muito frio. Primeiro de tudo, a gente vai misturar só os secos, tá? Então o óleo e a água a gente não vai usar agora. Vamos colocar aí o fermento, o açúcar e o sal. Então agora a gente mistura tudo isso aqui, tudo bem misturadinho para poder entrar com a água e o óleo, tá? Tem bastante pizzaiolo aí que coloca o óleo só no final, né? Que bate a massa aí. Mas aqui eu coloco tudo junto, tá, gente? Já fiz dos dois jeitos, também não vi diferença. Porém, né, aí fica a critério de vocês. De colocar o óleo no final, depois de sovado. Ou colocar antes aqui, na minha opinião, o mais fácil é colocar tudo junto mesmo, junto com a água. A gente vai colocar a água. O óleo, quem quiser pode colocar metade do óleo e depois colocar outra metade também, não tem problema. Uma coisa muito importante também, gente, se você for um homem, né, tira, gente, todo o pelo do braço, porque, nossa, eu já tive uma experiência muito ruim aqui. Uma vez eu comprei espetinho, né, de um senhor, né, e acabou que foi uma experiência horrível, porque na hora que eu comi, aquele cabelinho entalou na minha garganta, e aquilo lá foi horrível, tá? Então, se você é homem aí, tira o pelo do braço, das mãos, para poder trabalhar com delivery, tá bom? Não deixem, porque pode acabar acontecendo de cair, né, no seu produto aí, depois o cliente nunca mais voltar. As mulheres aí também, mantenham a unha bem cortadinha, não passa esmalte, tira, né, o anel, deixa as mãos bem limpinhas aí para poder trabalhar. Bom, então vamos continuar, né, galera? A gente vai misturar toda a água, farinha, tudo certinho aí. Vai chegar uma hora, gente, que não dá pra mexer só com a colher, tem que mexer com a mão mesmo, tá? Então aí eu vou misturando aí com as mãos mesmo, que, né, a gente tem que sovar a massa mesmo, então tem que ser com as mãos. Por isso que eu pedi pra quem for trabalhar com isso, deixar tudo bem limpinho, mão, braço, tudo certinho. Agora a gente coloca o óleo. Tem farinha, gente, que exige um pouco mais de água. Se vocês verem que tá muito difícil pra misturar todos os ingredientes, pode colocar mais 50 ml só de água, tá bom? Porque tem farinha que exige um pouco mais de água, mas geralmente essa Venturelli aí, ela não precisa. Agora que tá tudo bem misturadinho aqui, a gente vai levar numa bancada para poder sovar essa massa aqui. Agora, pessoal, a gente vai sovar essa massa aqui de 5 a 8 minutos mais ou menos, tá bom? Quem quiser pode dividir, né, essa massa aqui em dois para poder ficar mais fácil para sovar. Vocês vão ver aí mais para frente do vídeo
que eu dividi a minha, porque eu não tô acostumada a fazer pizza, né, direto aqui, então fica um pouco pesada essa massa pra sovar na mão. Tem algumas pessoas que talvez perguntem, dá pra fazer na batedeira, né? Dá pra fazer se for aquela planetária, sabe, que tem o gancho. Só tem que ficar de olho pra massa não esquentar. Por isso que se for fazer na batedeira tem que usar água bem gelada, tá bom? E fazer, né, o batimento aí na batedeira no mais leve que tiver, tá bom? E quem não tiver aí condições, né, de comprar uma masseira, né, eu já vi muito pizzaiolo, gente, bater massa assim a metade do dia pra poder trabalhar de noite. É claro que é cansativo, é puxado, mas é possível, tá? Mas quem tiver um dinheirinho e der pra investir numa masseira, agiliza muito o processo aí. Então a gente vai sovar essa massa aqui. E antes que me perguntem aí pra que serve tanto tempo sovando aí, né? A sova, gente, ela ativa e fortalece o glúten, tá? Que faz com que alinhe as proteínas, né, da sua massa. E depois, vocês vão ver mais pra frente aí que a gente vai dar uma pausa pra poder sovar mais um pouquinho. E essa pausa, ela faz com que relaxe a rede de glúten e hidrate mais, né, a nossa massa. Que vai fazer com que ela fique mais elástica, mais macia, leve, né? E com uma fermentação aí muito boa, tá bom? Agora que a gente já tá terminando de sovar nossa massa aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tampar a massa, esperar 30 minutos e depois vai dar uma leve sovada para poder separar a massa, bolear e poder guardar. E antes que venha falar aí da minha massa, ela não vai ficar extremamente lisa mesmo, tá? Porque aqui na minha cidade é muito sedenta de alguns ingredientes que a gente não encontra. E pra mim poder usar a mesma farinha lá do começo do vídeo que eu indiquei, eu teria que comprar pela internet. E então eu acabei comprando aqui no mercado mesmo, que não tem essa farinha. Mas são muitas cidades aí que tem essa farinha normal no supermercado. Porém aqui eu não consigo encontrar. Então a minha não vai ficar 100% lisinha. Mas se vocês fizerem aí o passo a passo que eu estou falando e com os mesmos ingredientes, vai dar certinho, tá? É que hoje aqui eu não quis esperar chegar a farinha de internet para eu poder gravar o vídeo. Beleza? Então a gente dá uma leve sovadinha aí na massa. Se você estiver fazendo com a mesma farinha que eu mostrei lá no começo do vídeo, a sua massa aqui já vai estar extremamente lisinha, beleza? Então depois de dar uma leve sovadinha aí na massa, é só a gente separar. Para separar é o seguinte, para pizzas de 40 centímetros a gente usa 460 gramas de massa. Para massas de 35 centímetros a gente usa 380 gramas. Para massa de 30 centímetros, 270 gramas. E para massas de 25, 190 gramas. Essa quantidade de massa é ideal para recheio robustos, como aqui no Brasil, né? E não vai ficar nem seca e nem exageradamente fina, beleza? Porém, a massa tradicional napolitana lá da Itália não chega nem a 300 gramas de recheio. É só aqui no Brasil mesmo que é bem exagerado de recheio, né, galera? Que, particularmente, eu gosto, porém eu também gosto, né, da borda se for uma massa bem feita aí. Agora que a massa já tá toda pesada, a gente vai bolear. No caso aí, eu levo todas as pontas pra parte de baixo da massa e boleio com a mão na pedra, tá? Não tem nada de demais nisso, é muito fácil. É só seguir o que tá fazendo aí no vídeo que vai dar certo, beleza? Depois disso a gente unta um pote ou até mesmo saquinho. A gente unta com óleo, quem for usar azeite também fica ótimo. É só untar o pote de 1 litro, é só untar o fundo, colocar a massa e untar a massa por cima, tá? De óleo também ou azeite, pra massa não ressecar, tá bom? Então é só fazer esse processo aí com toda a massa. A minha aqui eu tô fazendo pra pizza de 35 centímetros. Tampa, faz isso com todas primeiro. Depois de bolear aí a massa e colocar em todos os potes, a gente vai levar pra geladeira entre 4 e 6 graus. Quanto tempo você deve esperar para usar a massa? Geralmente uma massa de boa qualidade são 8 horas, mas tem muita gente que não consegue esperar todo esse tempo. Então o ideal é deixar para fora da geladeira por pelo menos 2 horas para poder usar, beleza? E quem for conseguir deixar na geladeira, pode deixar aí até 72 horas, que são 3 dias, beleza? Tem gente que deixa até uns 5 dias, mas geralmente é no máximo 72 horas. A qualidade de uma massa de maturação de no mínimo 8 horas é totalmente diferente de uma massa de 2 horas apenas, tá? É totalmente outra qualidade. Então se você quer uma massa de qualidade aí para vender, eu indico esperar no mínimo 8 horas, beleza? Mas uma massa aí de melhor qualidade, 24 horas. Quando você for usar a massa aí, eu recomendo tirar da geladeira pelo menos uns 30 minutos antes, tá bom, galera? Para abrir a massa aí, eu uso um blend de farinha de trigo com fubá, tá? Já usei só a farinha e só o fubá, mas os dois juntos aí formam um blend muito bom aí para facilitar a abertura aí da sua massa. O correto de ser aberta a sua massa aí, pessoal, é abrir apenas na mão.
empurrando os gases da massa do meio para as bordas ficar bem infladinhas, tá? Os famosos alvéolos, né? Ficar bem infladas as bordas, o famoso cornicione, né? Então, o indicado é assim, porém aqui no Brasil é usado muito rolo. Se você for fazer uma pizza de borda recheada, eu indico usar o rolo, tá? Eu não vejo problema nenhum nisso, até pra borda não ficar extremamente grossa aí, né? Como vocês podem ver, eu errei o tamanho da minha massa. A minha forma era de 40 centímetros e eu fiz a massa pra 35. Aí eu resolvi dar uma esticada nela aí, mas deu pra fazer. Aqui no Brasil a maioria são abertas no rolo, tanto com borda recheada quanto de massa sem borda. Eu não indico, tá, gente, fazer a borda tradicional sem recheio no rolo, porque o que acontece? As massas ficam com as bordas muito fina e borrachuda quando se abre no rolo, porque elas ficam sem os gases ali, os alvéolos não crescem como tem que ser, tá? Então quem for fazer a pizza de borda recheada pode estar abrindo no rolo, que fica até melhor, né? As bordas não ficam tão grossas, mas se for fazer a pizza aí sem a borda recheada, abra na mão pra ficar melhor aí, tá bom? Pros alvéolos ficar bem infladinho, bem bonitinho e ficar aquela borda crocante, porém macia por dentro. Fica um espetáculo, de verdade. Hoje em dia, aqui na minha cidade, abrem tudo no rolo e a maioria das pessoas não comem, tá? Então acabam jogando mais a massa fora do que comem, né? Porém, aqui no Brasil não se tem, né, não tem nenhum costume de comer massa, né? Lá na Itália, praticamente, eles comem a massa primeiro, as bordas primeiro, para depois comer o recheio. Já nós aqui no Brasil somos acostumados com muito recheio, né? Então é um pouco trocado. É claro que no meio da correria aí do delivery fica um pouco ruim, né, para abrir a massa toda na mão, mas hoje em dia existem vários gaveteiros aí de massa, né, já com a pá para você deixar a massa sua aberta, tá bom? Então já é um grande passo aí para poder adiantar, né, o seu delivery e tudo mais aí. Agora eu tô deixando pra vocês aí como que eu faço a pizza de borda vulcão, ok? Eu só vou colocando de ponta a ponta e depois que eu faço isso em toda a massa, eu vou emendando as bordinhas aí. Mas já tem aí pra vocês a setinha de indicação, então vocês vão conseguir fazer facinho. Talvez algumas pessoas depois acabem perguntando aí, né, nos comentários se dá pra fazer no forninho de casa. O ideal pra essas pizzas, gente, é fazer no forninho próprio, né, pra pizza. Vou deixar duas indicações aí pra você, que são forninhos bons aí, o Bonari, né, e o forninho paulistano, a gás, tá, porque elétrico gasta muita força. Então, tem uma outra técnica pra fazer em forninho caseiro. Se alguém quiser aí depois, deixa aí nos comentários. Se tiver bastante comentário, eu trago depois essa outra técnica pra fazer em forninho caseiro, tá bom? Mas, pra esse tipo de pizza, o ideal é uma temperatura alta, tá bom? O tempo desses forninhos aí varia entre 2 e 3 minutos, gente. É muito rápido pra assar aí em 250 entre 300 graus, tá bom? Então, uma temperatura bem alta aí que o forninho caseiro não alcança, tá bom? Não que a pizza, se a gente fizer no forninho caseiro, não que a pizza vai ficar ruim, né, gente? Fica uma pizza boa, mas não fica com a mesma qualidade, né, de uma pizzaria, né, etc. Mas como aqui eu não trabalho com pizza, e eu não sou boba nem nada, eu vou assar a minha no forno de casa mesmo, tá bom? Pra tirar uma dúvida aí também de algumas pessoas depois, talvez me perguntem se dá pra fazer esfirra. Dá pra fazer esfirra. A esfirra a gente abre o meio dela aí e empurra o recheio dentro da massa. A gente não abre totalmente a massa pra poder colocar o recheio. Beleza? Dá pra fazer calzone também, não dá pra fazer salgado, tá? Então é só pizza, esfirra e calzone. E aí, será que hoje vale a pena mesmo vender pizza? Vamos fazer alguns cálculos aí até o final do vídeo e vamos tirar nossas próprias conclusões. Agora vocês podem dar uma pausa aí na tela e conferir o gasto total de tudo. Tem incluso aí a massa, recheio, alguns gastos fixos como iluminação, motoboy, gás, tá? Eu coloquei tudo. O gasto total de tudo aí dá R$19. Aqui na minha cidade é vendido por 55. E eu não sei. Pra mim, a quantidade de trabalho que dá e investimento desde o começo, pra mim, eu acho que vale mais eu continuar com o meu delivery. Por isso que eu não levei pra frente a minha vontade. Beleza? Mas pra quem quer iniciar aí, talvez seja uma boa. Então até a próxima e tchau!